A gente tem um estudo no site da CNN, reportagem da Cecília do Lago. É um estudo que analisou a realidade das casas aqui do país diante da possibilidade de fazer o isolamento vertical, aquele isolamento seletivo que afasta o grupo de risco e os pacientes doentes. Esse levantamento foi feito pelo Medida São Paulo, um laboratório de visualização urbana com dados do IBGE. E a conclusão é a seguinte: 1 em cada 5 casas aqui do país não tem como isolar só esses grupos porque não tem quartos suficientes para isso. E essas casas estão principalmente nas periferias das grandes cidades. Exatamente. Inclusive, Seninha, eu estou com a reportagem aqui no site da CNN, cnnbrasil.com.br. É exatamente esse daqui, exclusivo para 20% dos lares brasileiros. Isolamento vertical é impossível. A matéria está bastante completa, tem várias informações aqui explicando por que é tão difícil, em alguns casos, a gente conseguir fazer esse isolamento. A gente está vendo as imagens aí agora no ar, tem um mapinha, inclusive, ali para baixo, mostrando um pouco essas regiões, como é que fica essa relação aí desses lares que têm a impossibilidade de fazer esse isolamento vertical. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre isso, então, né? Vamos conversar, mas antes eu até queria trazer alguns dados desse mapa, porque aqui em São Paulo, por exemplo, no Itaim Bibi, que é um bairro nobre, só 2% das casas têm mais de 2 pessoas por quarto. Já em Paraisópolis, uma comunidade da Zona Sul, 44% das casas têm essa realidade. No Rio de Janeiro, o problema também existe. São Conrado, por exemplo, tem 4% das casas com quartos com mais de 2 pessoas. Esse número pula para 38% na favela da Rocinha e para 51% na favela da Maré. Ou seja, a gente tem uma recomendação, vou começar com a Lia aqui. Narlock, já já a gente conversa. Coitado do Narlock, ele fica bravo quando para a gente falar sobre essa recomendação que nem sempre é fácil de seguir, né, Lia? Eu acho que o importante dessa pesquisa é que ela mostrou para a gente que para ter ações efetivas contra a pandemia, a gente precisa analisar cada realidade. Né? Então, não adianta você pegar alguma coisa que funcionou na Itália ou alguma coisa que funcionou na Finlândia e trazer para o Brasil. Né? E a realidade brasileira tem alguns aspectos importantes. Um deles a gente sabe que muita gente não pode ficar um mês sem trabalhar, porque não tem como, não tem reserva e não tem como pagar nem alimentação nesse período. Outra informação que a gente tem agora muito importante é que também não dá para fazer o isolamento vertical, porque muita gente, se um sai de casa, né, para trabalhar e os outros que ficam em casa, que teoricamente seriam os que teriam que ficar em isolamento, não vão estar isolados, porque a casa não permite isso. Quer dizer, a gente tem que ter medidas que levem todas essas coisas em consideração. Isso que eu acho muito importante, né? E não é uma questão de politizar e transformar num fla-flu, né? De, não, isolamento vertical versus isolamento horizontal. Eu acho que é analisar a realidade brasileira mesmo e o que nós vamos fazer, né? Para fazer uma coisa efetiva, né? E isso que está faltando, eu acho. Narlock. Pois é, olha, é verdade, né? O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele falou justamente isso quando a gente estava aí um mês atrás, no começo do isolamento, falando sobre isolamento vertical e horizontal. Ele disse, olha, numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, em que 5, 6 pessoas vivem num espaço muito pequeno, num barraco, como é que a gente vai fazer isolamento vertical, isolar idosos das pessoas num lugar desse? É verdade, não é possível. Ocorre que o isolamento horizontal, nessas condições, tampouco é possível. Acho que houve uma ilusão de controle aí dos intelectuais, dos políticos, achando que a gente ia conseguir fazer um isolamento, deixar todas as pessoas em casa ou impor, como a Lia falou, impor uma realidade da Itália, do primeiro mundo, de países que têm uma economia grande, tentar impor isso ao Brasil. Eu não estou defendendo um jeito, uma forma ou outra, ocorre que não acontece. E a gente já está vivendo, o que a gente está vivendo na prática no Brasil hoje é um isolamento, não digo vertical, mas parcial. Como a gente dá sempre aqui no live, aí metade das famílias, metade das pessoas estão em casa e as outras não. E talvez não tenha como ser diferente, né? Quer dizer, as pessoas, melhor do que os intelectuais, que os médicos, que os especialistas, as pessoas sabem o que é melhor para elas, sabem pelo menos melhor do que um planejador central, pelo menos. Eu queria incluir uma outra informação, né, na nossa discussão, porque tem outra discussão que também está lá no site da CNN Brasil e a gente pode trazer aqui para essa conversa, que é uma discussão sobre um porta-máscaras todo feito à mão e cheio de pedras. Você está com ele aí? Procura ele aí para a gente mostrar. Vou mostrar para o Seninha já já.
Porque, olha lá, tá na tela aqui, já. Nossa, boa, gente. gente. Fabíola e Rodrigo estão ligeiros. Né? Então, hoje, Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, bom, parabéns, gente. Essa foi uma ideia de um estilista de Campinas para revestir a máscara tradicional. Campinas, aqui em São Paulo. Ele disse, inclusive, que os pedidos não param de chegar e o preço pode chegar a R$600, que a gente bem lembra. É o mesmo valor do auxílio emergencial também, né? Então, de um lado a gente está falando de pessoas que estão com dificuldade de ter o que comer e precisam de R$600 para sobreviver, e do outro a gente está falando de pessoas que vão gastar R$600 para comprar uma máscara cravejada de pedras. Vamos deixar o Narlock começar agora? Posso começar? Pode. Bom, olha, eu confesso que talvez não seja a coisa mais elegante, né? Talvez seja meio cafona e desconfortável um aparato desse, mas não tem nenhum problema. Quando a pessoa gasta R$600 num porta-máscaras como esse, ela não está queimando dinheiro, né? Ela está transferindo, na verdade, é uma transferência de renda dos ricos, provavelmente a pessoa que vai comprar é rica, para produtores. E tem muito estudo aí de mercado de café, mercado de luxo de café, de roupa, de bolsas, de chocolate, mostrando que no mercado de luxo as profissões são mais bem pagas, os salários são melhores, as pessoas ganham mais, você contrata profissionais de outras áreas, designers, publicitários. Então, é bom para o mundo, né? Não existe nenhum problema se a pessoa acha que isso lhe faz bem, tudo bem. E aí o mercado de luxo, portanto, é necessário, na tua opinião, né? Então, talvez ele seja necessário porque muitas vezes você não consegue começar a produção de um objeto, por exemplo, o celular. Celular, eu lembro que quando o celular era objeto de luxo, né? Era uma coisa meio de peruas, né? Que a gente falava de gente muito que ficava se esnobando com o celular. Se você não tem um mercado de luxo para começar a produção, ela não massifica, você não tem investimento naquilo. Então, às vezes, ele começa de luxo, como um mercado de luxo, e depois ele vai massificando aos poucos, né? Lia. Sabe o que me incomodou nessa notícia? Eu li, aí eu li de novo, daí eu procurei em outros lugares. O que me incomodou é que ela não veio acompanhada de uma coisa assim, e parte da renda está sendo revertida para o combate ao coronavírus, ou estão usando costureiras que estavam desempregadas, que nesse momento estavam precisando. Isso faltou, sabe, nessa notícia. Daí veio o incômodo para mim, porque não sei se é só cafona, sabe? Eu acho que é um pouco fora do momento você esbanjar dessa forma, sabe? A gente está realmente num momento caótico, é uma pandemia, um pandemônio, né? Daí você vê as pessoas gastando dinheiro nisso e postando na internet, se exibindo com isso, para nada. Depois eu fiquei até pensando, se tivesse um propósito, com certeza venderia muito mais. E seria muito mais legal, arrancaria um sorriso das pessoas, porque daí sim a gente teria o mercado de luxo trabalhando realmente por alguma coisa que vale a pena nesse momento, sabe? Acho que paga imposto, transferir essa grana para entidades ou para quem tá precisando, alguma coisa que tivesse a serviço do que nós estamos precisando agora, né? Ou vai financiar cestas básicas para a comunidade que está precisando, ou vamos trabalhar com as costureiras que estão sem emprego, que saíram sabe? Acho que faltou alguma coisa assim, porque senão fica vazio, sabe? Fica simplista. E aí volta para aquele sentimento nosso que é sobre desigualdade, que é exatamente o que a gente vive todos os dias nesse país. Aí vira só isso, sabe? Exato. Quando você vê essa máscara, vira só isso, é desigualdade jogada na nossa cara, né? Enquanto tem gente que não está conseguindo pagar a comida que vai comer, tem gente que está esbanjando na máscara de pedras. Puxado. Mas o fato que se essa pessoa deixar o dinheiro no banco, será que vai melhorar ou piorar? Tudo bem, até é bom deixar dinheiro no banco que você aumenta o crédito, você deixa mais crédito no país, mas não sei se vai melhorar ou piorar a situação, entendeu? Vamos